Manual do Jovem Pesquisador. Discussões, dicas e mais para sua carreira científica. Tamo junto. Olá! Hoje a gente vai puxar o fio de uma história, uma reviravolta científica que, olha, deu o que falar. Imagina só, um estudo de peso publicado numa revista super conceituada diz que crianças de famílias religiosas são menos generosas. Aí, anos depois, os próprios autores vêm a público e dizem, opa, erramos. Retratam o estudo. A grande questão é, isso foi assim, a ciência funcionando no seu melhor, se corrigindo? Ou será que tem algo mais aí? Sabe, algo sobre como a ciência lida com temas delicados, tipo religião. Exato. É uma questão bem complexa. Pois é, então hoje vamos mergulhar fundo na retratação desse estudo do Jean Dessette, lá de 2015. A gente vai usar como base principal um artigo chamado Retratação, Religião e o Sistema de Revisão por Pares, Funciona, e outros materiais sobre o caso. A nossa missão aqui é tentar entender o que esse caso ensina sobre rigor na pesquisa, sobre essa autocorreção da ciência e sobre uma ideia meio polêmica, né? A tal da assimetria de escrutínio. Será que alguns estudos são olhados com mais lupa que outros? Isso. É um caso perfeito para a gente pensar sobre isso. Porque, por um lado, dá para ver como um exemplo, sim, da força da ciência. Ela mesma identifica e corrige os erros, mesmo que demore um pouco. É o ideal, né? Certo. Mas, por outro lado, acende um alerta. Levanta dúvidas sobre a neutralidade do processo todo. Será que a revisão por pares, o escrutínio que vem depois da publicação, será que funciona igual para todo mundo? Especialmente quando os resultados mexem com crenças, com religião. Vamos olhar essas duas caras da moeda. Ótimo. Então vamos começar pelo estudo original. O Dessette e a equipe dele, em 2015. Qual era o objetivo? Era investigar essa relação entre religiosidade e altruísmo nas crianças, né? Isso. Fizeram um estudo grande, com mais de 1.100 crianças de 5 a 12 anos, em 6 países bem diferentes: Canadá, China, Jordânia, Turquia, Estados Unidos e África do Sul. Uma amostra bem diversa, realmente. E usaram aquele jogo do ditador. Dava adesivos para as crianças e elas podiam dividir anonimamente com outra criança que não tinha nenhum. Um método clássico para medir generosidade. E a conclusão que saiu na época e que fez barulho foi essa. Crianças de lares religiosos, a maioria na amostra era cristã ou muçulmana, dividiam menos adesivos do que as crianças de lares sem religião. Uma conclusão forte, né? E que gerou muito debate, claro. Sem dúvida. Só que aí, em 2016, veio uma crítica. Um grupo liderado pelo Azim Shariff olhou a análise estatística e achou um problema. Um problema que eles consideraram fundamental. Exatamente. O ponto-chave da crítica foi como a variável país de origem foi tratada na análise estatística original. Como assim? Qual foi o erro técnico ali? Olha, eles colocaram o país na análise como se fosse um número contínuo. Tipo, Canadá igual a 1, China igual a 2, Jordânia igual a 3, sabe? Como se existisse uma ordem, uma escadinha entre os países. Isso. E aí que está o problema. Essa abordagem assume que existe uma ordem matemática, uma distância igual entre ser do Canadá e ser da China, e entre ser da China e ser da Jordânia, o que obviamente não faz o menor sentido na realidade. Claro, não tem lógica. E tratar assim distorce toda a análise estatística, porque a ideia da análise é tentar isolar o efeito da religião, controlando outras coisas. Mas se você controla o país de forma errada... A conta não fecha. É como comparar maçã com laranja usando número. Entendi. E qual seria o jeito certo de fazer? O correto seria tratar país como que ele é, uma variável categórica. Ou seja, são grupos diferentes. Canadá é um grupo, China é outro e assim por diante, sem hierarquia numérica entre eles. Certo, categorias. Na estatística, para fazer isso, geralmente se usa uma técnica que a gente chama de efeitos fixos. Basicamente, você cria um controle específico para cada país, para levar em conta as diferenças culturais, sociais, econômicas de cada lugar, antes de olhar o efeito da variável que te interessa, que no caso era a religião.
Ok, faz sentido. E aí, quando o grupo do Sharif fez essa correção, o que aconteceu com aquela conclusão bombástica? Aí que a coisa virou. Quando eles reanalisaram os dados do DCIT, usando o país como categoria, com os efeitos fixos, aquele efeito principal da filiação religiosa Sim? simplesmente desapareceu. Sumiu. A diferença na generosidade entre crianças de lares religiosos e não religiosos não era mais estatisticamente significativa. Desapareceu. Completamente. Quer dizer que a manchete toda estava errada. Exato. A reanálise mostrou que as diferenças que o estudo original encontrou na generosidade não vinham da religião da família. Ah, Vinham, na verdade, das diferenças enormes entre os países. ah. Por exemplo, os dados mostravam que as crianças na Turquia e na África do Sul, na média, dividiam menos adesivos. E isso acontecia independentemente de a família ser religiosa ou não. O fator país, com toda a sua bagagem cultural e social, era o que realmente explicava a diferença, não a filiação religiosa que eles tinham apontado antes. Nossa. Imagina a situação para os autores originais. Sim. E aí, diante dessa evidência, né, da falha metodológica clara e da conclusão que não se sustentava, em 2019, o D7 e a equipe dele tomaram iniciativa, e isso é um ponto importante, eles tomaram iniciativa de retratar formalmente o artigo. Eles mesmos pediram a retratação. Eles mesmos. E a nota de retratação que saiu na Current Biology foi bem direta, dizendo que, basicamente, era o país de origem e não a religião que explicava melhor vários dos resultados. Ok, então, a primeira leitura que salta aos olhos é: puxa, a ciência funcionou como devia. Uhum. Um erro foi achado, a crítica foi válida, os dados foram reanalisados, a conclusão foi corrigida e o artigo foi retirado, né? Limparam o registro científico. Isso parece mostrar o lado bom, né? Que o processo científico tem sim essa capacidade de se autocorrigir, mesmo que leve tempo. Sem dúvida. Essa é a visão da autocorreção em ação. E mostra também como é crucial ter rigor na metodologia, né? Ainda mais nesses estudos complexos que misturam culturas diferentes. Com certeza, a perspectiva da autocorreção é super válida e importante. O sistema permitiu que o erro fosse corrigido, mas a história tem mais camadas. Ah, tem mais. Tem, porque a própria reanálise e a nota de retratação mencionam isso. Trouxe uma nuance interessante. Qual? Embora a filiação religiosa ser de família cristã ou muçulmana versus não religiosa não fizesse mais diferença na generosidade depois da correção, eles acharam uma outra correlação, uma associação negativa, pequena, mas significativa estatisticamente, entre a intensidade da prática religiosa em casa e a generosidade da criança no jogo. Espera aí, deixa eu ver se entendi. A afiliação, tipo ser cristão ou muçulmano, não importava mais, mas a intensidade com que a religião era vivida em casa, isso sim tinha uma relação negativa. Exatamente isso. Mediram essa intensidade perguntando aos pais com que frequência eles faziam rituais, o quão importante era a espiritualidade para eles, coisas assim. E aí? E aí, crianças de lares onde essa intensidade religiosa era maior tendiam a dividir um pouquinho menos de adesivos. Mas olha, é fundamental frisar o pouquinho. Quão pequeno era esse efeito? Era bem pequeno. Correspondia a mais ou menos 0,2 adesivos a menos, na média, numa escala que ia até 10 adesivos, quase nada, especialmente se comparado com o peso das diferenças entre os países. Interessante. Pequeno, mas ainda assim negativo. E isso não entra em choque com outras ideias sobre religião e moralidade? Muitas vezes se associa religião a mais comportamento pró-social, não? Exatamente. Aí que a coisa fica mais complexa, porque esse achado residual, essa pequena correlação negativa com a intensidade, contrasta com outro resultado do estudo original do DSET, um que não foi derrubado pela crítica estatística. Qual o resultado? Os pais religiosos, nesses mesmos lares, relatavam perceber os filhos como tendo maior empatia e maior sensibilidade à justiça. Ué?
Olá, nós vamos fazer uma pequena pausa no show para convidar vocês a conhecer meu projeto jovempesquisador.com. O jovempesquisador.com é um projeto que envolve blog, cursos, livros. Atualmente na Amazon são mais de 7 livros diferentes falando de tópicos bem variados sobre o mundo científico, desde a introdução à pesquisa científica, manual do jovem pesquisador. Temos também assuntos relacionados como punidos por métricas, né, que fala do sistema excessivo de métricas no mundo acadêmico. Ou seja, existe uma gama de livros na Amazon, todos disponíveis em formato Kindle. Também, para quem gosta, eu também tenho cursos na Udemy. A Udemy é uma plataforma que, similar ao YouTube, ela permite ter posse de vídeo, mas uma diferença enorme é que a Udemy é desenhada para cursos, né? Ela tem todo um ambiente, atualmente eles introduziram inteligência artificial em vários níveis, né? Ele não tem propaganda, você não vai ser interrompido no meio do vídeo, e sempre ofereço meus cursos gratuitos ou com algum desconto, e como vocês podem ter visto, eu tenho postado com certa frequência nesse canal do YouTube, que é o meu canal, algumas partes dos cursos. E também tem o fato de que no jovempesquisador.com você tem acesso à minha agenda, se você precisa de ajuda, suporte, aulas particulares. Eu tenho focado em alunos de mestrado e doutorado, porque geralmente é o que eu acredito usa melhor as minhas qualificações. Então, no mais, um grande abraço e bons estudos. Então tem uma atenção aí. Os pais acham os filhos mais empáticos, mas no teste de dividir adesivos anonimamente, ou não tem diferença pela filiação, ou tem essa leve tendência negativa ligada à intensidade religiosa. Como pode? Pois é. As fontes que a gente está usando levantam algumas hipóteses para tentar explicar essa aparente contradição. Uma delas é um fenômeno chamado licença moral, ou moral licensing. Licença moral. O que é isso? A ideia é que, às vezes, quando uma pessoa faz algo que ela considera bom moralmente, ou pertence a um grupo que ela vê como moralmente elevado, isso pode, meio que inconscientemente, dar a ela uma licença para agir de forma menos ética ou mais egoísta em outra situação. Ah, tipo, já fiz minha boa ação do dia, agora posso relaxar. É mais ou menos por aí, como se a pessoa já se sentisse quite com a moralidade. Não é uma conclusão definitiva, para o caso do Decite, claro, mas é uma possibilidade que os pesquisadores levantam para explicar essa discrepância entre a percepção dos pais, ou a identidade do grupo, e aquele comportamento específico no teste anônimo. Mostra como essa relação entre religião e comportamento é cheio de nuances, não é linear. Faz sentido. E toda essa complexidade, mais o fato de um erro considerado básico ter passado batido no início, isso nos leva à segunda interpretação, né? Aquela que questiona o sistema de revisão por pares. Exatamente. E aí a gente entra no argumento central do artigo Retratação, Região e o Sistema de Revisão por Pares funciona. A pergunta que ele joga na mesa e que incomoda é: como um erro estatístico desses tratar país como número, que, olha, muitos especialistas em método diriam que é algo relativamente básico, como isso passou pelo filtro da revisão por pares inicial, ainda mais numa revista de tanto impacto como a Current Biology? É uma pergunta muito boa. Será que foi só falha humana dos revisores? Falta de atenção? Pressa? Pode ter sido, mas o artigo levanta uma hipótese mais sistêmica, digamos assim. É a ideia da assimetria de escrutínio, ou assimetria epistêmica. Assimetria de escrutínio. O que isso quer dizer? A ideia básica é que estudos científicos que chegam a conclusões vistas como críticas ou negativas ou simplesmente desafiadoras para a religião, esses estudos podem acabar enfrentando um nível de análise crítica, de escrutínio, muito mais pesado e intenso depois que são publicados. Mais pesado do que estudos com conclusões neutras ou favoráveis à religião. Essa é a hipótese. Que o escrutínio não seria igual para todos. Na teoria deveria ser, né? O rigor científico tinha que valer para qualquer resultado. Claro. Mas a hipótese da assimetria sugere que, na prática, talvez não seja bem assim. Resultados que são controversos ou inconvenientes para certas visões de mundo, no caso,
críticas à religião acabam atraindo mais atenção crítica depois da publicação. E aí a chance de qualquer falha metodológica, mesmo que seja técnica, talvez não intencional, ser encontrada e virar notícia é maior, podendo levar até uma retratação. E Enquanto isso, estudos com resultados mais confortáveis ou que reforçam visões positivas da religião, mesmo que tenham falhas metodológicas talvez até piores, esses estudos podem não receber o mesmo bombardeio crítico. E aí a chance deles serem corrigidos ou retratados diminui. Isso é uma acusação bem séria sobre como a ciência funciona na prática, né? E o artigo que a gente está usando, ele dá alguma base para essa ideia de assimetria. Ele compara o caso D7 com outros. Sim, ele argumenta justamente que o contraste entre o destino do estudo de D7 e o de outros estudos aponta nessa direção. O principal exemplo que o artigo usa para comparar é um estudo de Shanahan e Van der Wiel, publicado em 2018. Saiu no American Journal of Epidemiology. E esse estudo teve conclusões que foram muito divulgadas como sendo favoráveis à religião. Ah, o contraponto. E o que esse estudo de Shanahan e Van der Wiel achou, exatamente? Eles usaram dados de um estudo americano, grande, longitudinal, que acompanha as pessoas por muito tempo, chamado GUTS, Growing Up Today Study. E o que eles reportaram foram associações positivas entre certas práticas religiosas na adolescência, tipo ir à igreja regularmente ou rezar, meditar, e melhores resultados de saúde e bem-estar alguns anos depois, já na vida adulta jovem. Que tipo de resultados? Coisas como maior satisfação com a vida, maior chance de fazer trabalho voluntário, menor probabilidade de usar maconha e também um menor número de parceiros sexuais. Parece positivo, de fato. Mas, seguindo a lógica da assimetria, esse estudo também teria recebido críticas metodológicas? Sim. E as críticas que as nossas fontes apontam são consideradas bem sérias por outros pesquisadores. Várias delas. Por exemplo? Primeiro, a amostra. A amostra que eles usaram do GUTS é descrita como muito específica, sabe? Pouco representativa da população americana em geral. A maioria era de participantes brancos, de classe média ou alta e filhos de enfermeiras. Ah, entendi. Filhos de enfermeiras é bem específico mesmo. Pois é, isso já levanta uma dúvida grande sobre a validade externa. Será que esses resultados valem para outros grupos sociais, econômicos, étnicos? É difícil generalizar. Ok, limitação de amostra é comum, mas pode não invalidar tudo para aquele grupo, né? Que mais? Tem críticas também sobre o grupo de comparação que eles usaram. O grupo controle era o pessoal que nunca frequenta serviços religiosos. Só que esse grupo nunca frequenta um saco de gatos, né? Pode ter ali ateu convicto, agnóstico, gente espiritualizada, mas sem religião, gente de religiões que não tem templo, ou até religioso que não vai por motivo prático. Como eles definiram algumas coisas. Em certas análises, por exemplo, eles juntaram práticas bem diferentes, como oração, que é tipicamente religiosa, com meditação, que hoje em dia pode ser totalmente secular, tipo um mindfulness. Agruparam tudo junto. Conceitos um pouco confusos. Mas talvez a crítica mais forte, pelo que eu li nas fontes, seja sobre o que o estudo deixou de fora. Precisamente. Essa é a crítica mais contundente, que o artigo sobre a retratação do D7 destaca bastante. A omissão quase completa de possíveis custos ou efeitos negativos da religião. O estudo de Shanahan foca muito nos benefícios individuais e correlacionais, e é bom lembrar, né, correlação não prova causa e efeito, mas ele ignora ou passa muito por cima de aspectos negativos que outras pesquisas na sociologia, na psicologia, já documentaram bem. Que tipo de aspectos negativos? Por exemplo, como certas doutrinas ou comunidades religiosas podem acabar incentivando preconceito e discriminação contra minorias LGBTQIA+, contra mulheres, contra outras religiões, ou como podem gerar exclusão social, conflitos psicológicos internos, ou até levar gente a recusar tratamento médico baseado em ciência. Entendi. Então, a crítica é que, ao mostrar um quadro quase que só de flores, só positivo, o estudo acaba dando um retrato distorcido, unilateral, dessa relação que, na verdade, é super complexa entre religião e bem-estar.
E as fontes também comentam sobre o financiamento desse estudo, né? Sim, o artigo Retratação, Religião e o Sistema de Revisão por Pares funciona, e outras análises mencionam que o estudo de Shanahan e Van der Weel recebeu financiamento da Fundação Templeton. Ah, a Templeton. É uma fundação muito conhecida por financiar pesquisa na área de ciência e religião. E, embora financiem projetos variados, os críticos muitas vezes levantam a questão: será que esse tipo de financiamento poderia criar uma pressão, mesmo que sutil, talvez inconsciente, para produzir ou dar mais destaque a resultados que mostrem a religião de um jeito mais favorável? É uma pergunta válida sobre possíveis vieses. Claro, os pesquisadores sempre vão afirmar a objetividade deles, mas a menção ao financiamento aparece nesse debate sobre potenciais vieses no sistema. Então, o quadro que se pinta é esse contraste. O estudo do D7, com uma conclusão crítica à religião, foi retratado por causa de um erro técnico específico na análise, depois de um escrutínio forte pós-publicação. Isso. E o estudo de Shanahan, com conclusões favoráveis, continuou publicado, citado, influente, mesmo tendo recebido várias críticas metodológicas consideradas sérias sobre a amostra, o controle, as medidas e principalmente essa omissão de aspectos negativos que poderia distorcer o quadro geral. Essa diferença de tratamento, de destino, que alimenta a hipótese da assimetria de escrutínio. É exatamente aí que mora o argumento central do artigo-fonte. Essa discrepância no que aconteceu com os dois estudos, ambos com problemas metodológicos apontados, é o que sugere que o rigor crítico e as consequências, tipo uma investigação mais a fundo ou mesmo a retratação, podem não estar sendo aplicados do mesmo jeito para todo mundo. A suspeita que surge é se existe uma espécie de tolerância seletiva, talvez uma aceitação maior de falhas metodológicas quando os resultados confirmam ideias positivas sobre religião, e, por outro lado, um escrutínio quase implacável quando os resultados são críticos ou desafiadores. A própria retratação do D7, embora tecnicamente justificada pelo erro, pode acabar, sem querer, reforçando essa narrativa de que estudos críticos sobre religião são mais propensos a ter erros. Mas vamos ser justos também. Talvez os erros sejam de naturezas diferentes, não? O erro do D7 era um erro estatístico bem direto, que de fato invalidava a conclusão principal sobre a afiliação religiosa. A retratação ali parece indiscutível. Sim, o erro era central. Já as críticas ao Shanahan, embora sérias, especialmente essa omissão de negativos, talvez alguns vejam mais como limitações. Limitações de escopo, de generalização, que não invalidariam todas as associações que eles encontraram naquela amostra específica. Comparar diretamente é sempre um terreno meio escorregadio, né? É delicado, concordo plenamente. Comparar estudos é sempre complexo e, sim, o erro do D7 era grave e central para a conclusão sobre a filiação. A autocorreção ali foi necessária, foi correta e, de novo, o fato dos autores terem iniciado a retratação é um ponto positivo para eles. Certo. Mas a questão que a hipótese da assimetria levanta não é tanto se o erro de D7 merecia retratação, merecia. A questão é mais sobre o processo e a possível aplicação desigual do rigor. Porque aquele erro inicial do D7 passou na revisão e, do outro lado, porque as várias questões levantadas sobre o estudo de Shanahan, especialmente essa omissão sistemática de potenciais danos, que eu argumentaria é mais que uma simples limitação, porque pinta um quadro incompleto e talvez enganoso da realidade social, porque essas questões não param gerar o mesmo nível de alarme ou as mesmas consequências no registro científico. A questão não é só achar erros pontuais, é pensar sobre o ambiente em que a ciência opera. Será que esse ambiente é realmente neutro, especialmente com temas tão carregados? Fica claro que esse caso D7 é um novelo bem amaranhado. De um lado, a gente vê a ciência no seu modo ideal, se corrigindo, achando um erro grave e consertando. Isso é bom. Mas, do outro lado, ele abre uma janela para a gente ver possíveis fragilidades, talvez vieses, no sistema todo de publicação, de revisão por pares, principalmente quando a pesquisa mexe com vesperos culturais, como a religião. É um lembrete, né?
A ciência busca ser objetiva, mas é feita por pessoas dentro de um contexto com pressões. Perfeita a colocação, é exatamente isso, e as implicações vão longe. Esse caso todo reforça a necessidade de uma análise muito mais equilibrada e crítica quando a gente pesquisa religião. Equilibrada em que sentido? No sentido de olhar com lupa para os métodos, claro, mas também para quem está sendo estudado, a amostra, como os conceitos são definidos, qual o contexto cultural e, crucialmente, a gente tem que exigir que a pesquisa olhe para os dois lados da moeda, tanto os possíveis benefícios individuais quanto os potenciais custos sociais. Focar só no lado bom, como a crítica sugere que aconteceu no estudo de Shanahan, ou só no lado ruim, seria igualmente problemático. A realidade é quase sempre uma mistura complexa. Entendi. Então, para a gente ir fechando, para além de ficar apontando o dedo para esse ou aquele estudo, o que fica de lição ou de pergunta para o futuro? O que eu vou fazer? Como é que a gente pode, nós como comunidade científica e também como sociedade que consome ciência, como podemos construir e manter um sistema de avaliação desde a revisão anônima lá no começo até o debate que rola depois da publicação e os mecanismos de correção, que seja, ao mesmo tempo, super rigoroso na metodologia, Sim. mas também verdadeiramente justo, equânime e autocrítico. Como garantir que esse sistema funcione com a mesma lupa e com as mesmas consequências para todo tipo de resultado? Especialmente aqueles resultados que desafiam nossas crenças mais profundas ou que tocam em nervos culturais sensíveis. É uma pergunta difícil. Muito, em outras palavras. Como a gente garante que a própria autocorreção da ciência não seja ela mesma sutilmente distorcida por vieses, por pressões, por pressupostos que vêm de fora do método científico em si? Essa é uma pergunta chave para a integridade da ciência e para a confiança que as pessoas depositam nela. Gostaria de oferecer seu suporte. Compre nosso e-book na Amazon, nosso curso na Udemy, ou Buy Me a Coffee.